Amém, amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, seu capítulo 14, a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16. Amém? E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém, igreja? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor, nós aqui te apresentamos a tua palavra, a tua igreja, Senhor. E nós necessitamos do teu cuidado, nós necessitamos de ouvir a tua voz, nós necessitamos que o Senhor continue se revelando e se manifestando entre nós. E portanto, ó Deus, eis aqui a tua igreja, eis aqui a minha vida, para que dentro das minhas impossibilidades, o Senhor venha e faça a obra que o Senhor tem para fazer em mim e através de mim. E que essa igreja possa estar receptiva à boa obra que o Senhor vai deliberar nessa noite. Assim nós te oramos e te louvamos no nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, igreja. Nós estamos dando continuidade, na verdade, hoje, finaliza um ciclo de 3 mensagens que eu me propus a trazer, segundo Deus foi ministrando ao meu coração, que tem como título, como tema. Gostaria que desligassem, por favor, esse ventilador aqui, por gentileza, daqui a pouco esfria. Saindo do lugar da orfandade. E no primeiro domingo, há 2 domingos atrás, nós falávamos a respeito do saindo do lugar da orfandade. Ele te chama de filho. E o Senhor começou a ministrar exatamente sobre a revelação dele como Pai. Porque nós, ao longo do tempo, não diferentes dos homens de antigamente como hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar essa proximidade de Deus. Para nós é muito mais fácil nós entendermos que de fato Ele é um Deus poderoso, que de fato Ele é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que de fato Ele é um Deus onipresente, que está em todos os lugares. Mas essa questão da aproximação de Deus como Pai, ao ponto de gerar uma intimidade, ao ponto de gerar uma liga mesmo, uma aproximação de pai e filho, Deus tem se revelado ao longo do tempo, e Ele tem manifestado essa vontade dele se revelar como esse Pai, e de trazer os seus filhos para esse lugar.
E esse tema órfão, ele tem muito a ver, porque por mais isso eu expliquei, mas eu vou reforçar, por mais que nós tenhamos uma compreensão ainda muito limitada da orfandade, mas ainda há filhos que estão se comportando como órfãos. Há filhos que ainda não estão desfrutando do seu lugar de filho, no lugar onde Deus já estabeleceu, porque estão ainda pensando como órfão, falando como órfão e se comportando como órfão. Mas o que Deus quer tratar conosco ao longo dessas semanas é que eu não quero que vocês tenham um pensamento e uma atitude de órfão, porque eu sou o seu pai, porque eu desejo me aproximar de você como um pai se aproxima de um filho. E Deus, compreendendo as nossas limitações, Ele sabe exatamente que muitos de nós, inclusive, têm uma dificuldade muito grande de enxergá-lo como um pai. Devido às experiências, devido à referência da paternidade terrena, devido àquele pai biológico ter de alguma forma discrepado, ter totalmente desviado o seu lugar de pai, ter totalmente destinado aquele lugar que deveria ser de conforto, segurança e abrigo e cuidado. Aquele pai biológico desvia e desvirtua essa referência. Então, para muitos, entender Deus como um pai é até uma afronta, porque ele não consegue enxergar que como Deus é um pai bom, se o seu pai terreno, então, trouxe frustrações e experiências de abandono e de rejeição, deixando, como bem a Joyce falou, lacunas onde necessitam ser preenchidas. E Deus falava a respeito da sua essência. E Deus ministrava ao meu coração exatamente cada mensagem, cada domingo, como algo que precisa ser conectado. E quem estava desde o primeiro domingo foi surpreendido por coisas que até sabiam de ouvir falar, mas puderam experimentar lugares nunca antes alcançados. Puderam pisar por terras nunca antes pisadas. Porque Deus mostra ao longo do seu texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que Ele é um pai que nos devolve as vestes de filho, que nos coloca um anel de filho e que nos calça sandálias de filho para desfrutarmos do lugar que só filho desfruta. Sentar à mesa, no lugar onde apenas filhos podem sentar. Então essa foi a mensagem do primeiro domingo dessa série. Saindo do lugar da orfandade, Ele te chama de filho. E no domingo passado nós continuamos a tratar desse tema da orfandade, agora numa outra diretriz que é saindo do lugar da orfandade. Eu sou filho. E nós falávamos a respeito que Jesus é a verdadeira identidade, aquele que nos restitui a identidade de filhos. Jesus é o caminho e a ponte para que essa filiação ela seja plena, para que nós tenhamos a filiação restaurada, porque até então nós estávamos totalmente desviados do caminho de Deus, estávamos totalmente destituídos da glória de Deus, porque o pecado fez esse papel, porque o pecado trouxe exatamente essa separação entre o pai e seus filhos. O pecado trouxe a distinção agora. Nós saíamos com Adão, que era filho, que era aquele que se relacionava com Deus, que Deus visitava o homem ao cair da tarde todo dia. Esse sempre foi o projeto de Deus. Deus sempre desejou se relacionar com o seu filho. Mas por conta do primeiro pecado aqui na terra, nós herdamos agora a separação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos todos condenados à morte eterna. Nós todos que estamos aqui, estávamos todos separados de viver uma vida com Deus. Mas chega Jesus, que se torna agora o caminho,
que se revela agora como a única verdade, como a verdadeira vida, e agora restitui essa condição de filhos. Jesus ele agora se torna a ponte para que aqueles que estavam distantes do Pai, aqueles que não estavam vivendo uma vida ao lado do Pai, agora, através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, que anula o pecado e que nos justifica para agora não mais sermos criaturas, mas agora nos tornarmos filhos de Deus. Mas a todos quando o receberam a Jesus, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus se torna agora o caminho, a única alternativa para que nos acheguemos a Deus e nos tornemos filhos de Deus. E eu falava a respeito dessa identidade tão difícil para os filhos muitas vezes se apropriar. Porque essa questão da identidade de filho sempre foi uma dificuldade de filho. O próprio Jesus precisou ser provado, precisou ter a sua identidade muito bem estabelecida, muito bem resolvida no seu coração, porque todas as vezes o diabo tentou tirar, distrair e destruir o lugar que Jesus já alcançou por nós, o lugar que Jesus já triunfou por nós. E aí nós falávamos a respeito dessa questão da identidade de filho. Por que nós ainda muitas vezes estamos nos comportando como órfãos? Por que muitas vezes ainda nós nos posicionamos como órfãos? Como aquele filho pródigo que volta para a casa do pai, mas ele está na sua mente a condição de: eu não tenho o direito mais de ser chamado de filho. Eu vou para o meu pai e eu vou fazer uma proposta de ser o seu servo, quando na verdade o seu pai se compadeceu dele e o trouxe novamente, restituiu para ele. E nós falávamos a respeito disso. Não há nada, absolutamente nada, que nós façamos de mais ou que nós façamos de menos, que vá aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós, porque Ele é Pai, e Pai verdadeiro ama os seus filhos de forma incondicional. O amor de Deus é incorruptível, é um amor que não abandona, é um amor que não rejeita, é um amor que não violenta, é um amor que não massacra, é um amor que adota, é um amor que abriga, é um amor que consola, é um amor que aproxima. Aleluia! E aí nós acabamos de ler a respeito do Evangelho de João, capítulo 14, que eu já dei uma introdução semana passada, ou no primeiro domingo, a respeito de um diálogo que Jesus tem com os seus discípulos. Jesus estava preparando então o coração dos seus discípulos para um momento em que eles viveriam e eles experimentariam algo parecido com solidão, algo parecido com orfandade, mas que não era solidão e nem tampouco era orfandade. Jesus começa a falar: olha, eu preciso ir, e meu pai está preparando um lugar para vocês, porque na casa do meu pai há muitas moradas, eu preciso revelar isso para vocês. Os discípulos começam a ficar por algum momento atônitos, perplexos e amedrontados, porque eu fui estudar um pouco e descobri que havia um contexto por que eles poderiam se sentir órfãos. Por que Jesus fala exatamente: olha, não se preocupem, no versículo 18, eu não deixarei vocês órfãos. Porque o rabi, Jesus que era o rabi, o mestre, eles tinham um tempo para preparar os seus discípulos. E acontecia o seguinte: o rabi, o mestre, preparava os seus discípulos para darem continuidade aos seus ensinamentos. Então os seguidores, eles tinham um tempo para serem preparados, capacitados, para depois eles darem prosseguimento aos ensinos do seu mestre. Eles eram preparados para dar continuidade àquilo que eles aprenderam andando com o seu mestre. Só que acontecia muitas vezes daquele mestre
ter alguns discípulos andando com ele e ele morrer. E aí o que acontecia? Aqueles discípulos que iniciavam uma caminhada com um rabi, com um mestre, e ali aquele mestre morria, muitos outros rabis não adotavam os discípulos. Então aqueles discípulos, eles de fato se tornavam órfãos do seu mestre, porque nenhum outro mestre adotava aqueles seguidores, porque havia muitas vezes uma linha diferente de pensamentos. Então os discípulos, quando ouvem Jesus falar que ele vai embora, eles começam a se sentir agora numa aproximação muito grande de entrarem num lugar de orfandade, de experimentarem um lugar de orfandade. E aí Jesus começa a dizer: não se preocupem, eu vou, mas eu volto. Mas é necessário que eu vá, porque eu estou cumprindo uma missão. E aí Jesus começa a falar a respeito do Deus Pai, e eles por um momento falam: mas olha, então nos apresenta o Pai. Nós precisamos entender, então, se existe um caminho para nós herdarmos esse lugar, essa casa, e morarmos na casa do Pai, mostra-nos então qual é o caminho. E Jesus fala assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe vai dizer: mas Pai, Senhor, mostra-nos então o Pai. Isso vai ser suficiente para nós. E Jesus fala: mas eu tenho andado há tanto tempo com vocês, e vocês não conhecem ainda o meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Nós podemos experimentar nesses 2 últimos domingos Deus como Pai, Deus se revelando como Deus Pai. Nós podemos ver no último domingo agora a identidade de Jesus, Deus se apresentando como Deus Filho, onde nós nos chegamos ao Deus Pai através do Deus Filho. E essa sensação agora de que Jesus iria deixar eles órfãos começa a trazer medo ao coração deles, e eles falam: mas Senhor, por que o Senhor vai? E Jesus fala: é necessário que eu vá, mas eu vou deixar com você um outro advogado. Eu acho lindo porque ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Veja, Jesus está dizendo o seguinte: eu estou indo, eu como um bom advogado, que advoguei em favor de vocês, que fui até o Pai e vou cancelar para vocês todos os pecados e transgressões, eu justifico vocês, eu tiro vocês agora da condição de pecadores e separados, e coloco sobre vocês agora um selo de justificados e redimidos pelo meu sangue. Estou deixando agora com vocês um outro advogado que vai permanecer com vocês. Eu estou indo fisicamente, eu estou me separando de vocês geograficamente, vocês não me verão mais, mas eu garanto presença eterna entre vocês, porque agora eu estou deixando o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de vocês. Jesus começa a falar então: olha, existe agora uma possibilidade de vocês agora terem, agora não mais um presente, eu não vou estar mais presente, mas agora eu sou a presença dentro de vocês. Agora o Emmanuel, o Deus conosco agora, sendo possibilitado de estar agora dentro de todos aqueles que de fato tiveram a filiação em Jesus. Amém? Porque a palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, é tirado de nós um coração de pedra. E esse coração de pedra é substituído por um coração de carne. E juntamente com essa decisão, juntamente com essa confissão que nós fazemos de lábios e de coração, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós. Nós nos tornamos agora templo do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai dizer: o Espírito da verdade que o mundo não pode ver.
porque não vê e nem o conhece. Aí Judas pergunta, então por que o Senhor só está se revelando esse Espírito a nós e não ao mundo? Porque o mundo ainda não conheceu a Jesus. O mundo somos todas aquelas pessoas que ainda não se renderam a Jesus. Agora, quem já tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já tem também a certeza e a garantia da promessa do Espírito de Deus habitando dentro de nós. Amém? Porque a primeira grande lição é: nós só vamos conseguir sair para sempre do lugar da orfandade se nós experimentarmos uma filiação genuína. Não é um convencimento. Não é algo que você faz pelo calor da emoção. Ter em nós e sairmos do lugar de orfandade para habitarmos em lugares onde só filhos podem habitar, para desfrutarmos de herança que somente filhos poderão desfrutar, é necessário que exista um ponto de mudança e de decisão que vai mudar a nossa rota de vida. Porque muitos são às vezes convencidos, mas não tiveram essa filiação genuína completa porque pararam no meio do caminho. Porque por isso que Deus quis se mostrar exatamente, olha, é necessário que eles primeiro vejam que eu sou esse pai bom. Eu quero me revelar e me aproximar deles como esse pai zeloso. Eu sou o modelo perfeito de paternidade. Em mim não há sombra de variação. É necessário que eles compreendam que, para que eles tenham essa filiação em mim, sejam adotados finalmente por mim, eles reconheçam que só existe um caminho para chegar a mim. É necessário que eles reconheçam que são pecadores, mas que habitou entre nós alguém que não pecou, que foi o Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo. E que a partir desse momento, eles agora não vão estar mais sozinhos. Você, quando sai de um culto desse e toma uma decisão que às vezes alguém fala para você, eu gostaria de fazer um convite, que você pudesse reconhecer a Jesus e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Às vezes você tem a sensação que você saiu da igreja e parece que tudo permaneceu igual. Não permaneceu igual, porque o Espírito Santo de Deus agora começou a habitar em você, e você não vai ficar mais sozinho, e você agora não vai ficar mais órfão, porque o Espírito da verdade está com você, dentro de você, consolando, aconselhando, confortando, ensinando, disciplinando e trazendo a verdade do Evangelho para que permaneçamos em Deus. Quem está compreendendo o que é isso? Jesus vai dizer, olha, vocês me conhecem e através de mim vocês conhecem ao Pai. E só é restrito a alguém ter o Espírito da verdade e passar por esse processo. Só é possível alguém ter o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, se compreender que Jesus traz a filiação de Deus, e que Jesus trazendo essa filiação, o Espírito de Deus agora habita em nós. Nós temos agora um dono. Não é mais uma voz de pressentimento, não é mais a nossa consciência falando, mas é Deus dentro de nós falando. É Deus dentro de nós nos constrangendo. É Deus dentro de nós nos consolando. Porque Ele tem esse papel, o Espírito Santo de Deus, de consolo, de confronto. Quando nós agora vamos fazer um caminho que Deus não quer mais que o filho faça. Porque existem lugares que não é para filho estar. Existem escolhas que não é para filho escolher. Por isso que esse tema, orfandade, ele é tão pesado, mas ao mesmo tempo ele é tão libertador. Porque a orfandade, ela faz você perder um referencial. O órfão, ele perde o seu referencial, aquela figura de referencial. Eu estava vendo uma pesquisa, mais de 85% dos homens que estão presos não tiveram um pai presente nos seus lares. Se tornaram adultos complicados, jovens perturbadores.
Porque a figura do pai foi escassa na sua casa. O órfão, ele perde esse referencial. O órfão, ele perde o poder de viver de forma social e produz a falta de afeto. Quantos pais e mães se tornam pais e mães muitas vezes desafetuosos, não são carinhosos, não são amorosos, porque não tiveram essa essência dentro de casa. E se torna também um homem e uma mulher frios, violentos. Aí só o Espírito Santo de Deus pode mudar essa rota. Só um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus pode dizer: o meu passado foi esse. Eu tive um pai e uma mãe assim, mas eu não aceito repetir essa história. Eis que faço nova todas as coisas. O que era velho tem que ficar para trás para que o novo dê lugar. Nós temos o poder de mudar a nossa rota, a nossa trajetória, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus fazer. Porque a orfandade, ela também produz a falta de sustento e proteção. E eu falava isso sobre isso semana passada. Jesus, quando foi tentado no deserto, as duas coisas que o diabo pôs em dúvida sobre a filiação de Jesus: olha, se tu és filho de Deus, por que tu não transformas essas pedras em pães? Porque o teu pai deveria dar comida. O órfão sempre vai ter um pensamento de migalhas, de não merecer pão. E o diabo sempre vai falar: se você é filho de Deus, por que você está perecendo? E de sustento, proteção. O diabo fala: se você de fato é filho de Deus, por que você não se lança nesse abismo? O teu pai vai mandar anjos para te sustentar. E uma das coisas que mais tem atormentado a mente das pessoas, e de principalmente os jovens, é essa questão de não ter ninguém por ela ou por ele. Por que a gente fica ouvindo falar de pessoas que têm coragem de chegarem lá na ponte Cascavel e se atirarem? Porque o diabo grita no ouvido dessa pessoa: não tem mais jeito. Ninguém é por você. Você perdeu essa batalha. Aí Jesus fala assim: não te preocupe, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou cuidar de vocês, eu vou estar com vocês, e eu vou promover em vocês agora uma nova rota de presença contínua, de estabilidade comigo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele cancela toda rota de rejeição. O Espírito Santo de Deus, ele cancela a rota da rejeição e da orfandade. Eu vi um salmo ontem, e depois eu me lembrei por que na lei estava para proteger as viúvas e os órfãos. Deus sempre se preocupou com os órfãos. Se nós formos olhar no Evangelho, nós vamos ver pessoas sempre dizendo assim: olha, cuida das viúvas e dos órfãos. Quando deixar a colheita, aquelas migalhas que caírem no chão, deixem para as viúvas e para os órfãos. Aí no Salmo 68, nos versículos 5 e 6 diz assim: Deus é o Pai dos órfãos. Por favor, Tiago. E nos faz habitar em família. E aquilo saltou aos meus olhos. Deus é o Pai de órfãos e traz esses órfãos para agora ter um lar, para habitar em família. Porque a vontade de Deus não é mais que nós vivamos num nível de solidão. A presença do Espírito Santo, ele nos testifica que nós não precisamos desistir no meio do caminho. E ontem, quando eu estava ministrando sobre isso, Deus pediu para eu compartilhar a respeito de algo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, promoveu. E somente porque o Espírito Santo de Deus habitava em mim, habita em mim, é que eu pude vencer 2 momentos de depressão na minha vida. A primeira vez que eu sofri depressão, eu estava grávida de Giovana. Giovana está com 6 anos.
Eu não sabia que eu estava depressiva. Eu nem sabia que existia depressão pré-natal. Eu já ouvia falar da depressão pós-parto, que atinge algumas mulheres. E eu estava numa época que eu chorava muito, toda noite, quando eu chegava do trabalho, eu me trancava no quarto do João, grávida de Giovana, e eu chorava, e eu escutava uma voz que dizia assim: a criança vai nascer, mas você não vai sobreviver. Um espírito de morte vivia me atormentando. E eu, cada dia que aquela criança crescia no meu ventre, era um dia menos para mim. Ao invés de eu me alegrar, porque muitas mães gestantes, quando elas desejam muito que logo chegue os 9 meses para ter o bebê, eu pedi a Deus que não passasse rápido o tempo. Porque a voz me dizia: a criança nasce, mas você não passa dela. Você não sobrevive a isso. Para mim, era a morte. Ia ser a vida da minha filha e a minha morte. E eu chorava, mas eu chorava muito. E uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração para eu vivenciar esses dias de tormento da alma e da mente, porque a depressão, ela grita com voz ensurdecedora de coisas que nós nunca imaginaríamos pensar e sentir, mas nós pensamos e sentimos. Parece uma força muito além, nos puxando para um abismo. E eu lembro que eu, já no final da gestação, já estava de licença, porque eu estava com perda de líquido. E eu gritava, chorava e falava assim com Deus: Deus, como é que eu vou passar por isso? E eu colocava todos os dias o mesmo louvor, que é aquele de diante do trono, me ama. E ali eu me derramava no colo de Deus e eu falava: então, o teu amor, para eu passar por isso, vai ser suficiente para eu ser curada. Se o Senhor de fato me ama, como esse louvor declara, eu preciso tomar posse dessa verdade para ser liberta desse medo. E o amor de Jesus cura. Porque eu passei o restante da gestação. A Giovana nasceu. Ainda fiquei com um pouco de depressão até os 2 meses dela. Eu lembro que no dia que eu fui levá-la para a consulta de 2 meses, eu chorava muito e a pediatra falou: você está com depressão, né? Eu falei: até então eu não sabia que estava. Ela falou: você precisa se cuidar. Mas o amor de mãe gritou mais alto, porque eu falei que tomar um remédio e passar por leite, eu prefiro sofrer. E Deus contemplou esse meu sacrifício, porque Ele me trouxe cura antes de eu necessitar tomar o remédio naquela época. E aí os anos se passaram, nós viemos morar aqui em Gravatá, e esse ano, já pastora dessa igreja, já com essa igreja estabelecida, de janeiro para fevereiro, eu percebi que eu já estava há 120 dias sem dormir. E eu estava simplesmente desprezando essa realidade. Eu achava que a minha falta de sono era devido a um nível de ansiedade, talvez, porque nós estávamos numa perspectiva diferente, nós estávamos nesse tempo comprando nossa casa. Então eu achava que a falta de sono era devido ao meu nível de ansiedade, de querer logo me mudar, de querer ir para algo novo, porque eu tinha muito desejo de nós comprarmos a nossa casa. Só que nós nos mudamos, e foi aí onde a ficha caiu, porque mesmo depois de nós termos nos mudado, eu me vi sem dormir, chorando por tudo, e uma angústia tomando conta de mim. E nessa época, o Gustavo percebeu que eu não estava bem e falou: você precisa se cuidar, vamos comprar. A gente não vai desprezar os medicamentos, você vai tomar os medicamentos. E ele teve muita paciência nessa época, porque cuidar de alguém com depressão é muito difícil. Porque
porque a gente adoece a pessoa que está do lado. E a pessoa, ela quer ajudar, mas ela não consegue. E eu lembro que eu chorava e ele falava, o que eu posso fazer? Me diz, eu falei, eu não sei. Mas é algo que você não vai conseguir fazer por mim. Eu lembro de um dia, veja, eu estou falando de alguém que tem uma caminhada com Deus. Eu lembro que um dia nós estávamos sozinhos, as crianças estavam na escola e me bateu um desespero tão grande. Ele estava no quarto, eu falei, eu vou sair sem rumo. Ninguém sabia disso, eu estou pela primeira vez falando a esse respeito, porque pode ser que tenha pessoas que precisem escutar sobre isso. Precisam se identificar e saber que tem um proveito nisso tudo. Tem algo bom no final. E eu lembro que nesse dia, eu falei, meu Deus, eu vou sair sem rumo. Mas eu não posso falar com ninguém da igreja. Eu não posso procurar ninguém da igreja. Porque vai ser demais as pessoas olharem e falar, se a pastora está desse jeito, como é que ela vai poder ajudar alguém? Medo de ser julgada. Né? Porque a gente fica achando que a gente tem que passar sempre uma imagem de super-homem, super-mulher, porque as nossas fragilidades nem todos estão preparados para enxergar. E nesse dia eu coloquei 2 comprimidos aqui dentro do sutiã e falei, eu vou sair sem rumo. Eu até pensava nas crianças, eu pensava mais nas pequenas, como é que elas vão lidar com isso, né? Eu não tinha outra alternativa, eu queria sair sem rumo. Eu pulei um muro para Gustavo não escutar o portão, porque o nosso portão ele tem um sininho que a gente usa como campainha. Aí eu pensei assim, se eu abrir o portão ele vai escutar. E aí o nosso quarto, a janela do quarto fica para fora, para a rua, então ele ia me ver. Eu falei, eu vou ver uma forma de eu pular e ele não perceber. Eu pulei, nós temos um cachorro, um Yorkshire, que é apaixonado por mim. Quando eu estava descendo na esquina, já quase na rua de Tiago, chega Mac atrás de mim, eu nem para se matar serve. Aí voltei, peguei Mac, coloquei Mac de volta dentro de casa, fechei tudo e saí novamente. Nesse dia eu andei sem rumo, Tiago passou por mim, me cumprimentou, eu disse, não sabia, ele está me cumprimentando pela última vez. E aí eu fui, e eu parei numa das ruas bem deserta que a gente mora, num lugar pouco habitado, eu passei mais de 2 horas sentada numa calçada, falando para Deus, se de fato o teu Espírito vive em mim, e eu tenho o Espírito da verdade, por que o Espírito de morte me rodeia? Anoiteceu, e aí eu fui bater na casa de uma moça, que não é da igreja, eu falei, eu preciso procurar ajuda, alguém que seja neutro. E eu bati na casa dessa moça, só que quando eu cheguei lá tinha muita gente na casa dela. Eu falei, não vai dar. Estou gritando por ajuda, mas não tem ninguém para ajudar. E aí, quando finalmente ela ficou só, eu me abri para ela. Eu contei para ela o que estava acontecendo. Nessa hora, o Gustavo já tinha percebido a minha ausência de casa, porque já era noite. E eu falei, e ela conversou muito comigo, disse, volta para casa, se acalma. E aí eu voltei para casa. Poderia não ter conseguido voltar para casa. E o Gustavo falou, onde é que você está? Eu falei, eu vou voltar para casa. Você quer que eu vá lhe buscar? Eu disse, não. Porque o Espírito Santo de Deus não desejava que esse fosse o meu fim. Quando eu cheguei em casa, continuei o tratamento. E eu tomava medicamento, comecei a me alimentar melhor. Entrei na academia, para que isso pudesse também me trazer de alguma forma um prazer. Então, para a honra e glória do Senhor, eu só passei 45 dias de depressão. De repente Deus começou, através daqueles medicamentos, através das orações das poucas pessoas que sabiam, Deus começou a me levantar. E Deus começou a ministrar uma palavra que eu já preguei aqui, eu acredito, mas na época da July, isso na época da pandemia, isso tudo. Começou antes da pandemia, mas pegou a época da pandemia. Deus falava a respeito de um versículo que está lá no livro de Jó, que dizia assim,
a árvore plantada, ainda que esteja seca, ainda que o seu tronco esteja ressequido, ao cheiro das águas brotará. E eu me lembro que eu passava tardes e tardes ajoelhada aos pés do Senhor e falava assim: Senhor, eu sou hoje essa árvore cortada. Quem me vê não vê vida mais em mim. Eu nem sei se eu vou conseguir sair dessa, mas a tua palavra me garante que eu não preciso tocar na fonte de água viva. Basta que Jesus chegue perto de mim, porque ao cheiro das águas eu vou voltar a viver. Aleluia! E aí o Espírito Santo de Deus começou a lembrar que de fato eu era, como eu era amada por Ele, e as mentiras que o diabo fazia questão de plantar no meu coração, fazia questão de intensificar a minha dor, foi caindo por terra, porque a verdade liberta. Então, o favor de Jesus, juntamente com a sua graça, o amor de Deus revelado na sua paternidade e a comunhão com o Espírito Santo que traz o consolo, são suficientes para cancelar uma rota de depressão, de rejeição e de abandono. O Espírito Santo de Deus que já habita naqueles que já tomaram a decisão por sempre por Deus, não tem mais possibilidade de se sentirem sozinhos. Porque Jesus garantiu: vocês não vão mais me ver com os seus olhos humanos. Vocês não vão mais me poder tocar. E nem tampouco eu não vou mais estar junto de vocês de uma forma visível e manifesta. Mas eu garanto que eu não deixarei vocês órfãos. E sabe qual é o tema dessa mensagem? Hoje, quem sabe até esses outros últimos domingos. Clica, por favor, Raquel. Os últimos 2 domingos, quem sabe, você já escutou e entendeu parcialmente de um Deus que te chama de filho. Você entendeu o que é a verdadeira identidade através de Jesus Cristo. Mas hoje, você precisa declarar que se o Espírito da verdade, que nos liberta e nos traz vida e vida em abundância, já habita em você, você precisa, como igreja e como filho, sair desse lugar de orfandade e declarar: eu não sou mais órfão, porque eu tenho um Pai que me ama, que não me abandona, que está comigo até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Pode ser que alguém tenha te abandonado, pode ser que alguém não tenha cumprido a promessa de proteção, a promessa de conforto, a promessa de que estaria com você, e essa pessoa falhou com você. Se o seu pai falhou com você, se a sua mãe falhou com você, se a sua esposa, o seu esposo falharam com você, eu estou falando de um Deus imutável. Esse não falha, esse é suficiente, esse não te abandona, esse te tira do lugar da orfandade para te chamar de filho, e filho amado, em quem Ele muito se alegra. Deus diz para você nessa noite: você é meu filho amado, em quem eu muito me alegro. Eu tenho prazer na sua vida, eu tenho orgulho de quem você tem se tornado. Eu te amo, eu te amo. O amor de Deus cura, o amor de Deus restaura, o amor de Deus nos tira de um lugar de orfandade e nos coloca agora como filhos, para nunca mais sermos desamparados, para nunca mais o diabo chegar para nós e dizer: desiste, sai, pula dessa ponte, toma esses medicamentos. Porque quem está com depressão e quer se matar, não quer tirar a vida, quer tirar a dor. E Deus fala: eu sou a tua cura, eu te resgato, eu preencho os teus vazios.
nesse sublugar, porque eu tenho um lugar preparado para você. Jesus disse: eu estou indo, mas olha, tem um lugar preparado para você chegar também, porque quando você chegar lá na vida eterna, eu vou te receber. E eu, como um bom advogado, vou dizer para o meu Pai: Pai, esse tem o selo da aliança, esse tem o meu sangue sobre ele. Entra, foi difícil, mas agora, se você foi fiel no pouco, agora eu te coloco no muito. Entra no rosto do teu Senhor, participa agora da ceia, participa agora das bodas. E quem é filho, porque quem é filho tem lugar preparado na mesa, quem é filho tem